Hoje vamos falar um pouquinho sobre uma mulher que experimentou de perto os milagres que Jesus realizava. Nós vamos falar da própria mãe de Jesus, da mãe terrena de Jesus, Maria. E eu quero convidar você para lermos juntas um pequeno trecho, apenas para nós contextualizarmos essa nossa conversa, que é o trecho da transformação da água em vinho. E vamos então no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." E Jesus respondeu: "Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos serviçais: "Façam tudo o que ele lhes mandar." Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Então disse Jesus aos serviçais: "Encham os potes com água." E os encheram até a borda. Então lhes disse: "Agora levem um pouco ao encarregado da festa." E eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água, que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: "Todos servem primeiro o melhor vinho, e, depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou a melhor parte até agora." Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Nós vamos extrair daqui algumas lições e uma delas é a obediência. Quando nós lemos esse texto, nós podemos observar que quando Maria diz aos serviçais: "Façam tudo o que ele mandar", essa frase implica obediência. Então, as pessoas que estavam ali a serviço daquela festa, dos donos daquela festa, e posteriormente também obedeceram às ordens de Jesus, elas foram obedientes, não questionaram, não acharam que era uma atitude descabida ou louca, talvez, mas elas simplesmente obedeceram. Tem uma parte de todo o processo que nós temos que viver, da nossa cura, da nossa transformação, da transformação da nossa casa, do nosso trabalho, que é nossa. Jesus Cristo, o Pai, o Espírito Santo fazem a transformação que nós não podemos fazer. Mas atitudes que podem ser resolvidas por nós, que fazem parte da nossa parte humana, que nós podemos resolver com a nossa inteligência, com as nossas próprias atitudes, essa parte Jesus não vai fazer. Ele poderia? Poderia. Mas nós temos que ser pessoas responsáveis, inclusive diante das coisas que pedimos para Deus. Então, obediência é o não questionamento das ordens que recebemos para conseguir atingir os objetivos que desejamos. Segundo ponto que eu gostaria de observar aqui com você é a questão da solidariedade. Aquele não era um problema de Maria, também não era um problema de Jesus. Os donos da festa talvez tivessem calculado um tanto de bebida a menos que o que seria necessário para todos aqueles dias de festa.
mas Maria se solidarizou com os donos daquela festa. Sabe, solidariedade é você ajudar o outro na sua necessidade. Muitas vezes, a solidariedade vai acontecer quando nós nem fomos convidados para ajudar naquela situação. Quando nós temos o Espírito Santo agindo em nós, nós podemos descobrir as necessidades dos outros apenas por um olhar, por uma observação, por uma conversa breve. Nós conseguimos diagnosticar que aquela pessoa tem algum tipo de necessidade. E nessa descoberta que fazemos, não podemos nos calar. Nós precisamos ajudar. Se não está no poder da nossa mão fazê-lo, e se isso disser respeito às questões materiais, nós podemos procurar ajuda com outras pessoas para abençoar aquele que nós descobrimos que tem uma necessidade. Se a busca daquela pessoa é por uma solução espiritual, então sim, podemos ofertar a nossa oração, a nossa simpatia, a nossa atenção, emprestar os nossos ouvidos. Isso já é de grande ajuda em muitas situações. Nos solidarizar com o problema do outro faz parte também do ser cristão. Um outro ponto que eu quero observar com você é que aquela casa tinha 6 talhas. Talhas eram recipientes grandes, feitos de pedra, que serviam para as festas de purificação. Essas talhas, quando chegava na época que eles iam fazer a purificação, elas eram enchidas com água. Então, eles entravam naquela talha por imersão e ficavam ali e se banhavam ali. Ela tinha um símbolo de purificação, de renovo, de trazer de volta um estado sem impurezas. Existia uma simbologia por trás disso. Então, nessa hora em que eles observaram que ali haviam 6 talhas ou 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. São nesses lugares que foram colocadas todos aqueles litros de água que Jesus pediu para que eles colocassem. Veja, 6 talhas grandes que cabiam entre 80 e 120 litros, de acordo com os estudiosos, inclusive a minha Bíblia, que é a NVI, traz essa informação. Elas foram enchidas de água. Não é à toa que Jesus escolheu aqueles recipientes gigantes para que fossem enchidos de água. Eles representavam, nas cerimônias dos judeus, um local de purificação. Nesse primeiro milagre que Jesus realiza, nós podemos entender que ele quis mostrar que a purificação poderia vir através dele. Ele tinha o poder de transformar a água em vinho naquele recipiente de purificação e isso simbolizava que Jesus estava mostrando para eles que ele poderia trazer essa purificação. E um último ponto que eu quero meditar com vocês é o seguinte: quando os serviçais encheram as talhas de água, isso não deve ter sido muito rápido, porque 80 a 120 litros de água para serem tirados de algum lugar e trazidos e serem depositados ali. Observe todo um trabalho teve que haver antes de Jesus Cristo dar uma ordem para que aquela água fosse transformada em vinho. Os serviçais tiram a água e levam para o chefe da festa. A Bíblia não registra que quando eles tiraram a água, essa água já estava transformada em vinho. Mas no versículo 7,
Quando Jesus pede para que eles encham os potes com água, diz que eles encheram até a borda. E então Jesus lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho. Observe, não está registrado aqui se quando eles terminaram de encher as talhas, essa água já tinha se transformado em vinho, ou se no processo deles levarem essa água numa porção menor, ela se transformou em vinho no caminho. Eu prefiro refletir que essa água se transformou em vinho a partir da obediência também. Veja, quantas vezes nós estamos num processo e muitas vezes nós queremos parar no meio do caminho. O milagre de Jesus se completa quando nós nos colocamos em ação. O milagre que Jesus tem para fazer através das nossas vidas ou nas nossas vidas se completa através da nossa ação. Então, observe, eles pegaram um pouco daquela água e a levaram. E quando o mestre Sala resolveu experimentar, ela tinha sido transformada no melhor vinho. O que eu quero dizer para você é: não pare antes que o seu milagre seja dado por completo. Não pare no meio do caminho. Não fique com dúvida no processo, mas cumpra as ordens que Jesus determinou. Se ele te ensinou, se você aprendeu na palavra que se posicionar de algumas formas, de certa maneira, condiz com a vida cristã, se posicione dessa forma. Se você precisa mudar alguns conceitos na sua mente, mude a sua mente. Romanos 12:2 nos fala sobre isso. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Veja, no processo, enquanto caminhamos, o Senhor vai cumprindo a sua transformação nas nossas vidas e naquilo que nós temos necessidade de que seja transformado. Então eu quero deixar aqui essas reflexões com você, acerca da obediência, acerca da generosidade, acerca do ensinamento de que Jesus pode transformar algo que nós usamos de uma forma extraordinária, como ele usou um objeto que estava ali, que servia para um fim. Jesus o transformou de forma extraordinária num objeto que continha um milagre. E quero também deixar com você que você não pare no caminho, que você continue caminhando. Enquanto você caminha, o seu milagre vai sendo completado. Assim como enquanto o serviçal levou a água que Jesus pediu, tire um pouco agora e leve, o milagre foi completo. O vinho chegou perfeito até o seu destinatário final. O vinho impressionou a todos. Jesus Cristo pode e sim, pode transformar essa situação de forma milagrosa na sua vida. E você se surpreenderá, porque ele tem poder para fazer muito mais do que aquilo que você projetou. Então, seja qual for a sua dúvida, seja qual for o seu problema, seja qual for o seu sofrimento, seja qual for a sua necessidade, nunca pense em parar. Obedeça. Se solidarize com a dor do outro, mesmo que você estiver em dor. Pense que as suas ferramentas, as que você já tem, que estão paradas aí, podem servir sim de lugar para um milagre que vai chegar. E pense que enquanto você caminha, ele completa o milagre na sua vida. Então, que você fique com essa reflexão no dia de hoje, que você aprenda esses detalhes, coloque-os em prática, medite neles e prepare o seu coração, para que assim como Maria, seus olhos estejam atentos às necessidades que estão ao seu redor,
para que assim como Maria, os seus olhos enxerguem o momento certo de agir. E assim como Maria, que você procure a solução na pessoa certa, Jesus Cristo. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Até amanhã.